Estará ministrando a nós a palavra profética, a palavra que Deus já tem lhe entregado e a que Deus lhe entregará durante a ministração. Estendam as mãos para cá e louvamos a Deus pela vinda e pela vida da Denise. Pai, em nome de Jesus, quero lhe glorificar pela filha primogênita que o Senhor me dera, quero lhe glorificar pelo ministério que o Senhor lhe confiara, quero lhe glorificar pelas vitórias que o Senhor tem lhe feito vencedora, e que o Senhor que tem usado ela desde criança, desde a sua infância, e tem lhe honrado onde quer que ela tenha ido, que assim o seja aqui, que assim seja em muitos lugares que ela ainda irá levar a tua palavra. Por ela eu louvo o teu nome, e por ela eu lhe peço a tua bênção em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que vocês estão de pé, abra a tua Bíblia em Neemias capítulo 4. Quero louvar a Deus por ter me dado essa oportunidade. Me sinto duplamente honrada por estar aqui para falar a palavra do Senhor no encerramento desse Projetando. Louvar a Deus pela vida dos meus pais, que sempre acreditam no chamado de Deus na minha vida. Pela vida do meu esposo, que sempre está à disposição, me dando aí cobertura com a nossa congregação Kids, né? Para que eu possa estar estudando e ministrando a palavra do Senhor. E muito feliz por estar todos, né? Minha família, os meus irmãos, cunhadas, todos juntos, Joselito e Osmar. E poder estar aqui em São Miguel do Araguaia. Alguns irmãos já pude abraçar, cumprimentar, outros creio que ainda hoje estarei fazendo isso. É uma alegria poder estar com cada um de vocês. Abra a tua Bíblia, você que ainda não abriu, Neemias 4, versículo 14. Esse foi o texto que o Espírito Santo colocou no meu coração. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos retos do povo: não tenha medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Vamos ler juntos a parte P desse versículo? E não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Amém. Podemos assentar. Minha versão é um pouquinho diferente, né? Ficou diferente na hora da leitura conjunta, mas queria reforçar essa parte B do versículo. Quero contextualizar um pouco esse momento da história que nos é narrado aqui por Neemias. Quero voltar um pouquinho atrás no tempo e pedir aos irmãos para que pensem na nação de Israel, logo após, quando Salomão terminou seu reinado, que seu filho foi suceder, houve uma divisão no reino de Israel, no reino do norte e reino do sul. 10 tribos ficaram no reino do norte, 2 no reino do sul. E por várias situações, por vários anos, o Senhor levantou profetas, chamando tanto o reino do norte como o reino do sul para um arrependimento, para um conserto, para voltar, né, para abandonar as idolatrias, a imoralidade e voltar para o Senhor, o único Deus verdadeiro. E aquele povo resistindo, ouvindo, mas não obedecendo, não acreditaram na mensagem dos profetas, como Isaías, Jeremias, e o cativeiro chegou. Chegou primeiro para o reino do norte, pelos assírios. Depois o reino do sul, a Babilônia, Nabucodonosor, invadiu e levou cativo também. E a palavra nos fala que Jeremias anunciou e falou que o cativeiro duraria 70 anos, e durou 70 anos. Isaías, mais de 200 anos antes do imperador Ciro, ele falou sobre Ciro e falou o nome de Ciro, dizendo que ele seria um servo do Senhor, que Deus usaria para que o povo voltasse, os remanescentes voltassem para Jerusalém. E isso aconteceu. Quando você vai para o livro de Esdras,
Esdra e Neemias é um livro que deve se ler juntos. Quando você vai para o livro de Esdra, no primeiro capítulo do livro de Esdra, você vai ver o rei Ciro decretando, declarando que era para voltar, né, para Jerusalém. Agora, né, esse reino do sul voltasse e construísse o templo. E ele devolve os utensílios que Nabucodonosor tinha levado, e ele dá recursos financeiros, e ele libera quem quisesse ir para voltar. E em Esdra encontramos uma contagem de quase 50.000 pessoas retornando. A primeira expedição foi por Zorobabel e Jesuá, foi a primeira expedição. 78 anos depois, foi a segunda expedição com Esdra. Esdra foi depois de 50 anos do templo reconstruído. Demorou-se 25 anos para o templo ser reconstruído. E aí vem Neemias. Neemias, o contexto dele é 14 anos depois de Esdra. E a palavra nos fala nos livros de Neemias, que Neemias estava em Suzã. Ele servia a Artaxerxes. E chegaram Anani. A palavra nos fala que era seu irmão, mas não necessariamente talvez seja um irmão de sangue, mas um irmão por ser judeu. Assim como nós aqui na igreja, a gente fala, ô irmão, porque somos irmãos em Cristo. Pode ser que Anani seja seu irmão mesmo de sangue, mas talvez seja um irmão no sentido de ser judeu. E ele chega lá naquela cidade onde Neemias está, e Neemias pergunta, como está Jerusalém? Como estão aqueles que retornaram? Como estão aqueles que lá ficaram? Como que estão? E aí ele recebe um relatório não muito agradável. Quero até ler aqui o versículo certinho com vocês. E aí ele fala, a província está em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Ele recebe essa notícia no mês de dezembro, novembro, dezembro. Ele recebe essa notícia, e a palavra do Senhor nos fala no capítulo aqui de Neemias, que ele lamenta, ele chora, ele vai para a oração, e ele vai para o jejum, e durante 4 meses, ele chora, ora e jejuma, chora, ora e jejuma. E a palavra nos fala que provavelmente no mês de abril, ele se apresenta diante do rei. E o rei percebe que o semblante dele estava diferente. Neemias nos deixa aqui uma lição de que não podemos agir por impulso, que não podemos agir pelas nossas emoções. O coração dele se compadeceu com a necessidade de Jerusalém. Mas ele não saiu correndo e desesperado, no ímpeto, no impulso, e foi fazer aquilo que ele achava que deveria ser feito. A nossa vida não deve ser conduzida por emoção. A nossa vida tem que ser conduzida na oração. Neemias ele desce para a oração, ele desce no jejum, ele chora, ele lamenta diante de Deus, diante daquela necessidade que ele percebeu, mas ele não dá um passo sem primeiro buscar um direcionamento do alto. Tem muita gente chegando em final de ano, com caminhos percorridos que não deveriam ter sido percorridos, mas não consultaram o Senhor, não oraram, não perguntaram, não jejuaram, não. Quer abrir a Bíblia, o versículo que para aparecer está bom, mas não tem vida nenhuma de intimidade com o Senhor. Neemias não, ele desce para a oração, desce para o jejum. 4 meses clamando, 4 meses orando. Quando
há uma necessidade. Neemias percebeu a necessidade e ele apresentou a necessidade diante do Senhor. E o Senhor criou a oportunidade. O alto traz oportunidade na vida daqueles que não saem desesperados por conta própria, mas na vida daqueles que se rendem no joelho e no jejum para ter de Deus uma resposta. A oportunidade chegou. Artaxerxes percebeu a tristeza no rosto de Neemias. E ele falou: você não está doente. Isso é tristeza de coração. Neemias faz uma oração rápida, porque quem tem comunhão com o alto pode fazer oração rápida que tem efeito. Porque a oração rápida é só para relembrar ali um spoiler do que já foi dito no secreto. E aí ele fala para o rei: viva o rei, como eu poderia estar alegre se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais, seus muros estão em ruínas. Parece tão simples a resposta de Neemias, mas a resposta dele foi tão assertiva, porque aqueles imperadores, eles tinham todo um olhar voltado para os túmulos. Artaxerxes provavelmente já estava preparando seu túmulo, aquelas coisas glamourosas, eles tinham um zelo por isso. A abordagem que ele faz não é uma abordagem do nada, é uma abordagem assertiva, que ia ter um impacto naquele coração daquele imperador, porque era algo que eles valorizavam. Preparado. Neemias estava preparado para a oportunidade. Tem tanta gente perdendo as oportunidades porque não estão preparados. O pastor fala: vou dar posse. Espera aí, pastor, vou orar e jejuar. Irmã, você já tinha que ter orado e jejuado, era antes. Agora é a hora da oração breve e aproveitar a oportunidade. Tem gente que a oportunidade passou para ser consagrada pastora, missionária, porque não soube dar a resposta certa na hora que foi abordado. Tem oportunidades na vida que passa. O povo de Israel, prova disso. Estava em frente à terra prometida, era atravessar e conquistar. Tiveram medo dos gigantes. 40 anos no deserto para terem outra oportunidade. Surgirão oportunidades nesse ano, mas nós precisamos estar preparados. E Neemias estava preparado, em oração, em jejum, mas também ele sabia falar, ele sabia se portar, ele sabia abordar. Ele era o copeiro do rei, um cargo de confiança ele ocupava. Tem gente querendo lugares de confiança, mas não querem se preparar para estar nos lugares de confiança. Tem gente querendo grandes oportunidades, mas não se preparam para as grandes oportunidades. Quer viver grandes coisas, mas não se dedicam a estudo, porque nós temos que discernir os tempos. O tempo que eu vivo não é o mesmo tempo seu, cada um está numa estação diferente. E nós precisamos discernir o tempo, e há um tempo de preparação. Tem tempo na nossa vida que é preparação. Tem coisas que Deus nos permite passar para preparar. Israel caminhando rumo a Canaã, Deus mandando maná, coluna de fogo, nuvem fazendo sombra de dia. Isso daí era Deus preparando o povo. Quando eles iam água,
saindo da rocha, era Deus preparando, o mar abrindo, era Deus preparando para quê? Porque quando chegasse na Canaã, ia ter gigante, mas os preparados iam dizer, o Senhor pode nos dar, tem gigante, mas Deus é poderoso para nos dar. Esse deserto, querido, é para forjar a tua fé. Esse processo é para te dar força, é para você acreditar, porque quando a oportunidade chegar, você não vai recuar. É estrutura que Deus está te dando para conquistar a promessa que Ele está liberando. Aí os que murmuraram, estou enjoado do maná, quero cordonizas, vamos morrer nesse deserto, só tem água amarga. Os que murmuraram morreram no deserto e não entraram na Canaã. Continua murmurando para você ver. As promessas de Deus têm condicionalidades. Não é porque elas foram liberadas que elas vão a todo custo se cumprir. Você tem que estar no posicionamento que Deus precisa para cumprir. Caleb e Josué não murmuraram na caminhada, mas se prepararam e acreditavam que Deus poderia derrubar aqueles gigantes. Não murmure, Deus está te preparando para derrubar gigantes. A oportunidade chegou na vida de Neemias. Aí o rei falou, fala logo o que você quer, Neemias. Sabe quando o menino começa a adular muito, que a gente fala assim, fala logo, vai, fala para o Isaac, pede logo, Isaac, o que você está querendo, né? O rei já entendeu que ele queria algo, e o rei disse, o que você deseja? Aí ele falou, estava preparadíssimo, o roteiro estava pronto. Deus já tinha implantado no coração todo o projeto. Tem oportunidades que chegam na vida que a pessoa acha que aquela iluminação foi da hora. Foi não, irmão. Foi meses orando, jejuando. Estava preparado. Neemias tinha um plano completo. O que você deseja? Rei, se for do agrado, me envie nessa missão. Me envia na missão para reconstruir esses muros. E me dê cartas para que eu passe pelas províncias, para que os governadores deixem eu passar. E me dê cartas também para que o guarda da floresta, Asaf, me dê mateiras. Ele estava com o script pronto, gente. Ele sabia tudo que ele precisava. Isso aqui é um homem preparado. É um homem que se preparou para a oportunidade. Talvez você não pare para pensar que tem oportunidades que chegam na vida da pessoa que você acha que foi do nada. Não foi não, irmão. Ela estava preparada, ele estava preparado. Quando a oportunidade chegou, ele abraçou. Já sabia o que iria, para onde ia, o que ia fazer. O projeto já estava implantado no coração. Deus implanta projetos no coração daqueles que buscam. Neemias falou para o rei, e a palavra nos deixa bem claro que Neemias não contou para ninguém o que Deus tinha implantado no coração dele. O rei sabia, mas e a rainha que estava do lado? Para ninguém ele contou, porque Deus implantou nele. Tem gente abortando, né? Sofrendo aborto de projetos porque está contando para quem não deveria contar. Tem coisas na nossa vida que a gente não conta, não. Que a gente espera nascer. Aí depois que nasce, todo mundo vai ver. Aquilo que você estava gerando no secreto. Vê que assusta. Como assim? Como assim, irmão? Do nada não. Teve preparação. Teve olaria, teve deserto, teve experiências. Teve jejum, teve busca, teve preparação. Ninguém chega a viver grandes experiências nas mãos do Senhor, grandes chamados, despreparado.
Neemias estava com tudo pronto. E o rei, liberou, mandou ele naquela missão, estabeleceu ele como governador daquela província. Deu cartas para ele passar pelas terras que ele ia passar. Deu cartas para levar para o guarda da floresta oferecer as madeiras. E ainda mandou guardas a proteger. Que coisa linda. Quando Deus implanta um projeto no coração de um homem, de uma mulher de Deus, Ele libera decretos. Abre caminho, porque vai passar, queira ou não queira, vai passar. Abre caminho, porque tem uma mulher e um homem vivendo um chamado. Abre caminho, porque vai passar. Ainda tem guarda, porque se tiver algum querendo armar, tem guardas. Um homem e uma mulher que sai debaixo de uma ordenança divina tem proteção para passar. Tem anjos acampados ao redor para proteger, ninguém toca. Abre caminho e tem guardas de plantão. Estou passando, carregando o quê? Carregando um projeto. Que projeto? Um projeto que Deus implantou em mim. Não está entendendo nada quem eu estou aqui. Não está entendendo, mas eu estou caminhando, carregando um projeto. E a palavra do Senhor nos fala que Neemias chegou lá, passou pelas províncias e chegou lá. Por 3 dias ele ficou lá, sem falar nada para ninguém. Nem os oficiais que protegiam ele sabiam porque ele estava ali. Ninguém sabia o motivo. Mas os inimigos, quando ficaram sabendo na notícia que tinha alguém vindo com interesses no bem de Jerusalém, já ficaram irritados. Eles não sabiam que Neemias estava lá, porque Neemias estava vindo, mas eles entenderam que ele estava interessado no bem-estar de Jerusalém. É assim, o inimigo se irrita. Ele nem sabe o que é que Deus vai te usar, qual o chamado, ele já está irritado, só porque você levantou e começou a caminhar. Ele já se irrita só porque você já está caminhando rumo ao chamado de Deus, ele já está ficando irritado. Remanescente, Jeremias falou, Isaías falou que haveria os remanescentes. Um remanescente do povo de Deus. E há um remanescente dentro da casa do Senhor. E os remanescentes irritam o inimigo. Irritam. Porque eles sabem que os remanescentes trabalham pela causa do Altíssimo. O interesse não é próprio. Porque Neemias estava muito bem acomodado em Suzã. Ele tinha um cargo de confiança. Agora aquele ditado, caçando sarna para coçar. Quem não entende chamado, acha que a pessoa está caçando problema. Neemias estava em uma situação confortável. Mas ele sabia que tinha um remanescente lá sofrendo. E que ele tinha condições de ir lá e fazer alguma coisa. Porque ele tinha acesso ao rei. Ele podia abordar o assunto. Ele tinha condições de ir lá e fazer algo. Tem gente percebendo necessidades, mas não querem descruzar os braços. Percebe que precisa, mas não tem a coragem nem de orar pela necessidade que ele percebe. Aí sabe o que Deus faz? Pega aqueles que querem, que estão disponíveis, que abre mão de Suzã, que abre mão do palácio para seguir um chamado e obedecer o que Deus falar que é para fazer.
Deus está à procura daqueles que realmente estão se rendendo a um chamado. Porque são poucos que querem abrir mão por um chamado. Quero viver um chamado que cabe dentro de Suzã. Eu quero viver um chamado que eu não precise sair daqui. Não, querido, chamado você vai para onde Deus te chamar. Está sendo chamado, venha. E Neemias foi. Ficou em silêncio por alguns dias e nada contou a ninguém aquilo que Deus já havia implantado no coração dele. Nós estamos em uma época que as pessoas divulgam demais nas redes sociais coisas que não deveriam ser divulgadas. Tem coisas na vida da gente que tem que ser em secreto. Não deve ser publicado em redes sociais. Tem ministérios e chamados sendo destruídos por causa disso. Tem coisas, aquilo que está no início precisa ser protegido, não exposto. E Neemias chega, percorre. Depois de 3 dias ele percorre, vê as necessidades de frente. E aí ele reúne o povo. E conta o que Deus tinha implantado no coração dele. Ele conta. E conta também tudo que a mão poderosa do Senhor tinha feito por ele através do imperador. Ele reconhece que quem fez foi Deus, não foi o imperador. Não foi aquele rei Artaxerxes, foi a mão poderosa de Deus. E ele conta. É um homem motivado a viver um chamado. Uma pessoa que tem uma chama dentro do coração para viver propósito de Deus. Ele incendeia outros. É como aquele pastor disse, é tocha que acende outras tochas para fazer aquilo que Deus determinou. Grandes chamados precisam de cooperadores. Porque grandes chamados não se faz sozinho. Deus precisa levantar um batalhão para viver, para estruturar, para estabelecer aquele chamado. E Neemias, quando ele falou, foi unânime. O coração do povo se voltou para aquela obra. E eles começaram a reconstruir os muros. Ele estava tudo pronto, gente. É bonito demais. E ele, família tal aqui com isso, o outro aqui, estava prontinho. O projeto era só executar. Você fica aqui. E o muro ia crescendo, não era? Era junto. O muro ia crescendo por igual, porque cada um estava ali no seu espaço, fazendo o que deveria ser feito. O inimigo, que só de saber que Neemias estava chegando, se irritou. Quando ele ficou sabendo qual era o projeto, ele começou a atacar verbalmente. Zombando, uma raposa derruba isso aí. Vocês vão reconstruir muro dessas pedras aí? Vocês estão querendo levantar contra o rei? Começaram a murmurar, a zombar. Ataques verbais. E o povo trabalhando. Até que chega a metade do muro. Imagina a metade, de fora a fora, pronta. Quando eles veem a metade, falam, não. Agora o plano vai aquecer um pouquinho mais, os inimigos disseram. Vamos atacar? Não uma guerra, porque o imperador está do lado deles. Nós vamos de forma escondida. A gente entra, mata alguns, mata outros, sai matando. Os trabalhadores vão começar a ficar com medo, porque os seus irmãos começaram a ser assassinados e a obra vai parar. É assim, o inimigo se irrita, ele te ataca verbalmente, e quando em fé ele quer te destruir mesmo o seu corpo. Mas Neemias, que durante todo esse projeto é um homem que ora, e para quem ora, não é pego de surpresa, porque Deus mostra em sonho, profecia, ele fala de madrugada, ele mostra na palavra, já sabia, Deus já tinha me avisado, já estava preparado. Neemias ficou sabendo porque Deus falou para ele, através de pessoas, o plano dos inimigos, e Neemias falou, agora é a hora de
Espada. Agora temos que andar com a espada, porque o inimigo quer nos atacar. E a palavra nos fala que metades trabalhavam e metade dos homens ficaram em guarda. O ritmo do trabalho diminuiu, mas não cessou. Quando o inimigo começa a nos atacar de forma tão intensa, o ritmo diminui mesmo, mas não para. Não vai cessar. Os que iam pegar pedras, em uma mão segurava a espada, porque pegar pedras era lá fora, não era dentro das muralhas. E na outra carregava a pedra, a espada e a pedra, a espada e a pedra. Vem a preparar. Os trabalhadores nos muros, espada na cintura e trabalhando, espada na cintura e trabalhando. E os escalados para ser guarda, espada o tempo todo. Espada, espada. O que Deus colocou no meu coração nessa palavra é que este é um tempo de lutar. Este é um tempo de lutar. Lutar como? Lutar com a espada. Não é parar para lutar, é trabalhar e continuar preparado. Tem crente morrendo porque não tem espada. Não tem espada. Neemias fala: não tenham medo. Lembrem-se do Senhor grande e temível. E lutem. Como eu vou lembrar de algo que eu nem ouvi? Como eu vou lembrar de algo que eu nunca li? Como? Para eu lembrar, eu tenho que meditar nessa palavra. Porque o Deus, o Senhor grande e temível, está exposto aqui, revelado aqui. É aqui que Ele se revela, é na palavra. A palavra do Senhor nos diz, em Efésios 6, versículo 10, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de serem vencidos tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno, e use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Este é um tempo de lutar. Estou aqui como um profeta de Deus para te dizer e me dizer que este é um tempo de lutar. Lutem. Não tenham medo, lutem. Não tenham medo, lembrem-se. O Senhor é grande, é temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres, pela sua casa. Lutem, é um tempo de lutar. Este é o tempo de lutar. Uma luta que é espiritual, não é contra a pessoa. Para! Satanás está tentando nos distrair, nos levando a joguinhos de brigas entre pessoas. Sai disso. Isso é
Este é o tempo de lutar. E a palavra do Senhor nos diz que Neemias continuou no projeto que Deus havia implantado. Por várias vezes o inimigo tentou. Armou emboscada, usou falsos profetas, mas Neemias não se distraiu com nenhuma das estratégias de Satanás. Quem é espiritual tem discernimento. Não perde tempo com aquilo que Satanás está te mandando para te embaraçar, porque ele sabe que ele está fazendo uma grande obra e não pode parar. Neemias sabia o que ele precisava executar, e Satanás queria distrair, mas ele ficou focado, mente focada naquilo que Deus havia ordenado. Foca tua mente naquilo que Deus já decretou e estabeleceu na tua vida. Não se distraia. Não se distraia com os Sambalates e os Tobias, que o inimigo está usando a boca para te distrair, para você descer do salto, para você brigar. Não se distraia, mantenha o teu foco aonde ele disse que você tem que manter. E a palavra nos fala que com 52 dias, não havia brechas no muro, estava pronto. E todos que estavam ao redor viram que foi a mão do Senhor. Porque em 52 dias, com a perseguição que eles estavam, era impossível eles darem conta. Mas a mão de Deus estava. Quando a mão de Deus está sobre a vida de uma pessoa que se rendeu a viver um chamado, coisas extraordinárias acontecem em tempos recordes que ninguém acredita, porque é algo sobrenatural. Neemias não perdeu a visão. Que visão? A visão espiritual, irmão. Nós temos 3 tipos de visão. Essa que os nossos olhos veem, a maioria aqui enxerga, eu creio que não tem ninguém aqui, não sei. Que a gente vê as coisas, você olha, estou vendo, eu enxergo com os meus olhos físicos. Algumas pessoas não, né? Essa é a visão física, mas também tem aquela visão emocional, aquela visão da psique, que é a interpretação. Eu olho, microfone, eu interpreto o que é isso. Mesa, Bíblia. Agora, a visão espiritual é você olhar para os fatos e interpretar na perspectiva divina. Uma visão espiritual está além da visão física, está além da visão psíquica. Intelectual é uma visão baseada naquele para qual me chamou, no grande e temível Senhor que eu sirvo. Tem gigante, mas se Deus falou que é minha, eu vou avançar e Ele vai me dar. É impossível, mas se Deus falou que vai reconstruir, vou começar a trabalhar. 52 dias, os muros estavam prontos. Só tem visão espiritual quem tem fé. Fé em quem? Fé nele, meu querido. Porque se a gente olhar para a gente não vai não. Se a gente olhar para situações, muito menos. Se a gente for ouvir o que os outros falam, nem o pé a gente reda do lugar. Mas quando a gente olha para ele, vê nas perspectivas dele, naquilo que ele te implantou, naquilo que ele falou, naquilo que ele te revelou, no privado, no particular, você vai. Na visão, não do homem, mas numa visão espiritual. Homens e mulheres que são conduzidos na visão espiritual. Só tem visão espiritual quem tem espada, quem tem vida de oração, quem tem em si uma couraça da justiça, quem vive a verdade, quem tem um interesse que por onde passar, pregar um evangelho de paz. É vida com Deus. As armaduras espirituais é relacionamento com o Senhor, que me transforma, que me dá fé, que me dá forças para avançar. Quero te convidar de pé.
É tempo de lutar. Este é o tempo de lutar. Lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres, lutem pela sua casa, lute. Satanás já falou, não tem jeito, esse aí não liberta mais, essa daí já não sai mais. Mas se o Deus Todo-Poderoso disse que pode, avança, continua com a espada, declara, vai ser sim profeta do Senhor, vai ser sim um homem de Deus, não abaixe a guarda, mesmo que o inimigo te ataque. O inimigo quer que você acredita que não tem jeito, e que se você não parar de orar, de lutar, ele vai te matar. Mas tem guardas celestiais ao teu redor. Satanás não pode tocar nenhum fio da tua cabeça se o Altíssimo não liberar. Vai, lute, lute, lute. Não pare de lutar. Tem gente parando de lutar porque não aguenta mais os ataques. Não aguento mais os ataques, eu vou desistir. É difícil, não é todo mundo que quer permanecer firme. Não pare, não recua, continua lutando. Coisas extraordinárias o Senhor há de fazer pela tua casa, pelos remanescentes. Pega a tua Bíblia, pega a tua espada. E você vai repetir comigo, esse é o tempo de lutar, porque foi isso que Deus falou ao meu coração, que este ano é um ano que nós precisamos lutar. A gente queria tudo pronto, né? Não. Lute. E lembre-se sempre, quão grande é o teu Senhor. Você vai erguer a tua espada. E nós vamos repetir junto por 3 vezes. Este é o tempo de lutar. Vamos lá? Começando. Este é o tempo de lutar. Novamente. Este é o tempo de lutar. Mais uma vez. Este é o tempo de lutar. Lute. Lute pela tua casa. Lute pelo chamado. Lute por aquilo que Deus já decretou a seu respeito. Lute. Arabás e decorabás. Esta batalha Deus já deu vitória. Só precisamos lutar. Arabás e decorabacanto e derearabás. E eu quero orar neste momento. Peço à equipe de louvor que cante uma canção que Deus colocar no coração de vocês. Coloque a mão no teu coração. A gente se cansa. Aqueles trabalhadores falaram para Neemias: já estamos afadigados, estamos cansados, carregando pedra, ainda inimigo querendo matar. Mas o Senhor vai renovar as suas forças nesta noite, porque tem um ano todo pela frente. Não podemos baixar a guarda. Arabaci decorabacantu, o Senhor poderoso está conosco, mas a espada precisa estar na minha e na tua mão. Senhor, eu quero colocar diante da tua presença a vida dos teus filhos, aqueles que estão cansados, Senhor, que o Senhor venha renovar as forças do corpo, a força da alma, a força no espírito. Que neste ano possamos orar mais do que oramos em 2025. Que os nossos períodos de jejum sejam maiores que a do ano que findou. Que este ano venhamos ler a Bíblia mais do que lemos o ano passado. Que venhamos nos preparar, que não venhamos baixar a guarda. Traz maná, traz alimento, traz força para os seus remanescentes, porque quem não é remanescente está conforme o sistema, não tem ataque, mas quem está buscando viver a vontade de Deus sofre ataque. Mas tu és o grande, poderoso, temível, que nos dá sustento, que nos dá estratégia
vencermos e não sucumbirmos em meio às batalhas. Senhor, eu oro pela vida dos teus filhos, porque este é um tempo